Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa CIA News na TV, conversando com os nossos convidados sobre o voto consciente, um projeto da CIA, Associação Comercial e Industrial de Serviços de Apucarana, numa parceria com a TV Mais, Canal 15, TV Mais Apucarana. E nessa edição, hoje conversando com o pastor Valdir Silvério dos Reis, representando a comunidade evangélica de Apucarana, a quem nós já agradecemos pela presença por aqui conosco em nossos estúdios. Primeira pergunta, pastor, o porquê que os evangélicos de Apucarana aceitaram o convite da CIA para também abraçar esse projeto, essa causa pelo voto consciente nas próximas eleições? Olha, César, eu agradeço por esse momento oportuno que nós temos de estar aqui falando com o nosso público apucaranense, o nosso povo evangélico. Na verdade, a gente que acompanha a nossa cidade, acompanha o Brasil, acompanha a política brasileira, e a gente sente e percebe que se nós não abrir a nossa mente, entender a situação do momento, nós vamos continuar a mesma coisa, os mesmos políticos, as mesmas promessas, as mesmas propostas e, enfim, nós vamos estar vivendo sempre essa mesma situação. Então, hoje, nós estamos também, a comunidade evangélica, estamos apoiando esse projeto, sim, e de conscientização das pessoas com relação à continuidade ou também a paralisação, né, de muitos políticos que estão já há muito tempo exercendo seus cargos, mas não cumprindo realmente o seu papel. Então nós estamos vivendo isso aqui na cidade de Apucarana e nós estamos aqui chegando a mais uma eleição e nós estamos preocupados, sim, com os nossos representantes que virão após essa eleição. Então nós abraçamos junto com a CIA e as entidades que estão envolvidas nesse projeto, para levar o nosso público tão evangélico para tomar cuidado, que esse é o período da caça aos votos. E esse é o momento de você estar tomando todos os cuidados devidos naquela pessoa que você vai dar o seu voto, aquelas pessoas que você vai depositar o seu voto. O que você acredita, o que você espera nesses próximos 4 anos e, enfim, na sequência depois de tudo isso. Então, nós estamos junto para conscientizar o nosso povo também evangélico com relação ao seu voto nesse mês agora de outubro. Nós estamos já há alguns dias, já avançando para a segunda semana, terceira semana já com a campanha no ar. A campanha já começou, está validando aí com 132 candidatos a vereador nas ruas, trabalhando, não podem utilizar de carro de som, isso foi em consenso, aceitado entre os partidos, 3 candidatos a prefeito e a vice-prefeito. Como que tem sido a recepção, ou melhor, como que tem sido a procura dos candidatos pela sua igreja para tentar chegar a vocês, que são líderes, e a partir disso também chegar aos seus fiéis? Olha, César, nós recebemos cada um que vai na nossa comunidade, já recebi o candidato a prefeito, já recebi alguns candidatos a vereadores, nós lá recebemos qualquer pessoa que nos procura, né? Mas nós não estamos assumindo compromisso com ninguém, não vamos assumir compromisso, fechar com ninguém, não vamos fazer propaganda de ninguém, não vamos abrir as portas da nossa comunidade para fazer qualquer pedido de voto, qualquer propaganda política, não. Nossa comunidade nós assumimos, nosso presbitério da igreja, depois de reunirmos, nós tomamos uma posição assim, de não abrirmos, sim. Pode vir, quem quiser vir, pode vir assistir um culto, mas não espere que nós vamos fazer dar oportunidade ou fazer qualquer menção, né, que um candidato está nos visitando e que está lá buscando ajuda. Nós não vamos fazer isso, é nossa decisão interna. E creio que as comunidades aqui, conversando com nossos pastores da cidade, nas nossas reuniões, também ninguém não vão abrir reunião nenhuma para ouvir nenhum candidato. Agora, se cada um quiser falar pessoalmente com cada igreja, pastores, eles podem ligar e entrar em contato com os pastores e marcar seu tempo para conversar, mas nós não vamos ter reunião para trazer algum candidato para fazer alguma proposta. Essa é a decisão que nós tomamos. Não tem uma agenda para isso? Não, nós não temos nenhuma agenda e não vamos também abrir nenhum espaço, agenda para... então nós deixamos assim na particularidade. Cada pastor, cada igreja, ela decide se quer receber alguém para uma conversa, ouvir proposta, assim, mas nós não vamos abrir uma reunião e chamar ou então dar oportunidade para candidato pedir os seus votos.
Acontece muito nesse período eleitoral de pessoas que não se conhecem receber visitas de candidatos. Isso tem acontecido nas ruas, nas portas, nas casas, nos bairros, nas comunidades de Apucarana, no comércio, enfim. O candidato realmente, o senhor acredita nessa tua caminhada de Apucarana, ainda está com aquela cultura que deve mudar, mas ainda não mudou, porque muitas vezes o candidato também não exerce essa questão. O voto consciente passa também pela consciência do candidato, né? O político deve também ser consciente. Ele ainda tem essa cultura de só abraçar a pessoa, conversar com a pessoa em época de eleição, pastor? Infelizmente, César, infelizmente nós às vezes passamos os 4 anos, nós não vemos, é muito difícil você ver um candidato. Quando, às vezes, um convite, você tem um trabalho especial na igreja, você convida os vereadores, convida prefeito, você convida porque é um evento especial que você tem na igreja. Mas ele está exercendo o cargo político, então você convida. Nem sempre corresponde o nosso pedido, o nosso convite. Nem todos os vereadores correspondem. Mas quando está chegando a época da eleição, nós somos visitados. Aí eles querem, e às vezes alguns chegam, nem avisa, nem marca, nem agenda. E eu muitas vezes não atendo quando eu não tenho agendado com alguns candidatos. Mas eu recebo lá, mas dentro de mim eu já sei que aquela pessoa vem em busca de ajuda naquela hora. Mas fora disso, nós não temos realmente uma visita ou alguém procurando saber o que nós estamos precisando, se nós estamos contentes com o trabalho dele, fazer uma avaliação, para a gente fazer uma avaliação, para saber, escuta, como é que vocês estão me vendo, como é que vocês estão vendo o nosso trabalho na Câmara de Vereadores. Nós não temos a oportunidade de falar nada. E a gente gostaria muito que os vereadores procurassem, assim como eles procuram a gente para buscar voto, que eles também procurassem saber, escuta, qual é a avaliação que você faz do meu trabalho, né, como vereador na Câmara. Nós não temos essa oportunidade. Que recado o senhor daria para o eleitor em potencial de Apucarana, dentro dessa ótica, dessa visão pelo voto consciente? Que recado o senhor daria para que ele possa conversar com o candidato que o procura nesse momento mesmo, sabendo que é dessa forma, enfim, como é que ele deve receber o candidato? Partindo do princípio que tem que ser com extrema educação, porque somos cidadãos, vivemos num mundo civilizado. Mas a partir daí, que perguntas ele deve fazer e como é que ele deve receber? Como é que vocês veem isso? Olha, você tem pessoas que às vezes têm amigos que são vereadores, candidatos a vereadores. E as pessoas que têm os seus amigos, é claro que eles têm, às vezes pela amizade, receber. Mas tomar cuidado, essas pessoas que às vezes são amigos, tomar cuidado que não é por causa da amizade que você tem que votar naquele candidato. Você tem que votar nele porque você acredita na proposta dele, conhece a vida dele, sabe que é uma pessoa correta, uma pessoa que, às vezes aquela pessoa que como funcionário, ele é um bom funcionário, uma pessoa que tem uma família em ordem, um bom pai de família, uma pessoa correta e você acredita e também como funcionário ele exerce bem a sua função, com certeza uma pessoa também vai prestar como servidor, ele vai também ser uma pessoa, quem sabe, aí que confiável, né? Agora, aparece muitas pessoas desconhecidas e às vezes aquelas pessoas que até fazem alguma proposta indecente, às vezes faz uma proposta de comprar o teu voto, negociar o teu voto. E voto não tem negócio, voto não é para negociar, teu voto não tem preço, entendeu? Vai ter consequência, nós temos que entender isso. Então, tome cuidado, procura saber, conhecer aquela pessoa que está pedindo o seu voto, aquela pessoa que está ali na tua casa buscando um momento oportuno de se eleger. Quem é realmente aquela pessoa? E procura saber, porque nós estamos cansados de ouvir as mesmas propostas, todas as eleições as mesmas propostas. E nós nunca vemos mudança. Por quê? A partir do momento que as pessoas estão dentro, ele já esquece do eleitor, esquece das necessidades do povo, esquece da função que ele está lá para exercer, que é fiscalizar, para procurar saber e prestar conta do dinheiro público que nós pagamos nossos impostos. Vereadores não cumprem essa missão. Então nós estamos tendo um problema sério, não é só Apucarana, no Brasil todo, mas vamos preocupar com a nossa cidade. Eu e você, todos nós, preocupamos com a nossa cidade, nós queremos o bem da nossa cidade. Então, nós somos responsáveis pelas pessoas que nós colocamos lá dentro. Então, ao receber as pessoas, temos que ser educados, como cristão, nós temos que amar as pessoas. Jesus ensinou que nós devemos amar até o nosso inimigo, então amar nós temos que amar. Mas se entregar ao seu pedido sem a gente perceber naquela pessoa que ele é capaz, que ele tem condições de exercer bem seu cargo, então nós temos que tomar muito cuidado. Receba sim, se for na tua casa, mas cuidado, não negocie o teu voto. Essa é a minha mensagem a todos os cristãos, todo o povo evangélico de Apucarana.
Com relação a denúncias, nós sabemos que os líderes religiosos também acabam aí recebendo e sabendo de situações que estão acontecendo. Como que o senhor orientaria uma pessoa que tem uma situação, que sabe de um caso e chega e conta? O que o senhor diz para essa pessoa? Qual é a orientação? Nós temos a OAB, nós temos o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral, que também são nossos parceiros nessa campanha pelo voto consciente. Como é que vocês orientam os seus fiéis? Olha, você tem consciência disso, todos nós temos consciência disso. Então, ao ser abordado por alguns candidatos, e você tem que ter essa percepção, que muitas vezes, de uma maneira sorrateira, ele está tentando comprar teu voto. Então, tome muito cuidado que quando o candidato está tentando comprar você, a tua família, esse candidato não serve, esse candidato não tem caráter, não tem moral nenhuma para estar dentro de uma Câmara. Agora, quando a pessoa vem com proposta e você vê que a proposta dele é boa e você acredita, você é o candidato. Agora, se o camarada chegar, o elemento chegar na tua vida, na tua casa, ou abordar você na rua e tentar forçar o teu voto, você pode denunciar. Se ele tentar oferecer alguma coisa em troca para você, você pode procurar um desses órgãos, né, OAB, procura o departamento, nós não sei se ainda tem, mas antigamente tinha o Comitê contra a Corrupção Eleitoral, eu não sei se esse comitê ainda está em ação, mas a gente tinha, eu fiz parte, inclusive, desse Comitê contra a Corrupção Eleitoral. Dá para a gente, então, denunciar se a pessoa está negociando, comprando o teu voto. Eu já fiz isso no passado, já denunciei pessoas por causa de tentar comprar o voto, inclusive, do meu filho, e eu descobri e denunciei. E é isso que a gente tem que fazer. Quando você denuncia, aquela pessoa pode nem exercer a lei. Se ele está exercendo, ele pode ser cassado, e se ele está disputando um cargo também, ele pode ser eliminado. Então nós temos que tomar muito cuidado para não permitir que essas coisas aconteçam. Estamos conversando aqui nos estúdios com o pastor Valdir Silvério dos Reis, que é da comunidade evangélica Nova Aliança de Apucarana e também representa a comunidade evangélica de Apucarana, a comunidade evangélica que também encampou, abraçou essa causa da Associação Comercial da CIA no projeto pelo voto consciente. Um breve intervalo, na volta ele vai falar sobre os dizeres, o que a igreja diz, o que a Bíblia diz sobre aqueles que promovem a corrupção. Muitas vezes pode ser o eleitor também que faz com que o candidato ou com que o político seja corrupto e esteja corrupto enquanto eleito. Só um minuto. Estamos de volta com a CIA News na TV, no programa de hoje, conversando com o pastor Valdir Silvério dos Reis, que é da comunidade evangélica Nova Aliança de Apucarana, representando os evangélicos da cidade nesse projeto, nessa proposta da CIA sobre o voto consciente, a busca pelo voto consciente para as próximas eleições. Deixamos o pastor pensando para a gente trazer agora, depois do intervalo, sobre a questão da corrupção. Muitas vezes o próprio eleitor promove e desperta um espírito corrupto. Sim. Que estava escondido, concatenado atrás do espírito do candidato, que não pensava naquilo, de repente dá eureka, pronto, posso conquistar um voto ajudando essa pessoa. Isso não pode ser feito, né, pastor? Não, por isso que a gente tem que estar muito, porque é uma forma sorrateira, existe uma sagacidade no político, né, de uma forma, às vezes, sem ser perceptível, mas quando você menos espera, você já foi. É mais ou menos como aquele camarada que vem e vende um bilhete premiado, entendeu? A pessoa, quando ele nem percebe, ele já foi envolvido. Daí a pouco ele vai lá, tira o dinheiro dele e entrega para o bandido e vendeu e comprou seu bilhete. Assim, às vezes, o político maldoso, o político malandro, ele faz esse tipo de coisa. Então, uma das coisas importantes às vezes você está numa necessidade, e é muito fácil o político chegar lá naquela hora da sua necessidade, foi lá e pagar um talão de luz, ele às vezes ajudar a pagar um remédio que você estava precisando, mas aí você fica amarrado a ele. Então ele vai depois dizer para você, tá vendo, eu comprei o remédio para você, eu paguei tua luz, entendeu? Então você fica amarrado àquela pessoa. Então procura outros departamentos que não tem nenhum interesse de se promover
E essa é uma forma de você procurar ajuda, mas quando você for procurar, e nessa hora, o político está buscando ser eleito, ele vai fazer todo esse tipo de coisa para você. Só que depois que ele está lá, você é esquecido. Então pense nisso que eu estou te falando, não venda, não negocie teu voto. É isso que eu quero dizer para vocês. Eu quero um texto bíblico, eu quero aplicar bem ele aqui, que diz assim, isso está na segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz assim: tome cuidado com aqueles que prometem liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aqueles que é vencidos fica escravo do vencedor. Quando o apóstolo Pedro escreve isso, ele está falando realmente dos maldosos, dos falsos líderes, falsos profetas que estavam entrando no meio do povo, e ele então dá essa palavra de advertência para a igreja a qual ele estava trazendo essa palavra. E eu quero aplicar isso aqui, que é exatamente isso que acontece também no meio do político, né? Para a gente tomar cuidado com aqueles que vêm prometendo coisas para nós, entendeu? Sendo que eles estão escravizados pela corrupção. E a partir do momento que eu vou dar o voto para aquela pessoa, eu vou ficar escravo, eu vou ficar dependente daquela pessoa. Por quê? Eu negociei, então eu não parei e pensei quem é essa pessoa, o que ele realmente tem de bom para a sociedade. Então nós temos que tomar muito cuidado, que é isso aqui. Muitas pessoas estão envolvidas na corrupção e eles estão tentando nos envolver também nessa corrupção. Então vamos cair fora dessa situação. Percebemos aqui que o senhor está com uma cartilha aí sobre o voto consciente, né? Essa Sim. Cartilha que foi feita pela Associação Comercial, juntamente com os parceiros. Percebemos que o senhor veio preparado para essa entrevista e para falar sobre esse assunto. Como que vocês fazem essa preparação? Nós sabemos que a sua igreja, os evangélicos todos, também têm as suas catequeses. E sabemos que grande problema hoje dos políticos é a falta de formação. Né? Independente de partido, independente de religião, essa formação básica do cidadão enquanto ético, enquanto moral, enquanto consciente da sua situação, enquanto promotor desse bem social, que passa pelo voto consciente, como que vocês passam isso desde criança até as famílias na sua igreja? A questão de caráter, né? Você tem que já começar de criança, ensinando, orientando, levando aos pais, né? Nós não temos que orientar a criança, orientar os pais como orientar os filhos. Como que eles já, desde o berço, né, já orientando os filhos com relação à vida, porque a vida ela não é uma coisa que começa agora e termina amanhã. Você tem que pensar e envolve tudo, envolve a nossa vida familiar, envolve a nossa vida social, envolve a questão política, envolve a nossa educação, a nossa formação, mesmo até secular. Então, a nossa responsabilidade na igreja é orientar os pais, levar os pais a essa orientação, a educação, porque se os pais erram, automaticamente os filhos também vão errar. Se os pais negociam, se os filhos vê os pais fazer isso, os filhos também vai ser assim. Então, quando os filhos perceber que os pais têm uma resistência e nós, líderes da igreja, orientar bem as famílias da igreja, com certeza muitas coisas vão mudar, porque a nossa responsabilidade é orientar. Então, por exemplo, que chega agora mesmo no tempo da votação, alguma semana que antecede as eleições, é o momento da gente falar com a igreja, da gente orientar a igreja, da gente falar com cada membro, falar nos cultos, né? Falar, tome cuidado, agora chegou a hora, o momento vai ser, quanto mais próximo vai chegando, mais a pressão vai acontecendo. Então a gente leva a pessoa a tranquilidade. E claro, às vezes as pessoas chegam na gente, nos líderes, perguntam, escuta, em quem que você vai votar, em quem você vota? Nós damos a liberdade, olha, nós não temos aqui que dizer para você em quem votar, nós temos que dizer para você já tinha que ter preparado, você pensa bem em quem você vai votar, nós não damos nome de candidato, nós não fazemos propaganda de candidato para dizer em quem votar, mas as pessoas perguntam, César, para nós, para os pastores, escuta, quem que nós devemos votar? Eles ficam meio perdidos, né? E eles têm medo, eles querem uma orientação pastoral, então a nossa orientação é sempre essa, tome cuidado. Vote, você conhece o candidato, procura conhecer cada candidato para você dar o seu voto. Nós não fazemos propaganda em quem, né? Às vezes nós temos um candidato dentro da igreja, que nós não fazemos propaganda para aquele candidato que está dentro da igreja. Se ele sair o candidato vereador, não vamos fazer propaganda para ele. Ele é o nosso candidato. Ele tem a liberdade como todo mundo tem, né? Então nós não fazemos essa propaganda.
Se falando em voto consciente, é impossível a gente não abordar o que está acontecendo no Brasil afora. É uma questão macropolítica e econômica que mexe com o nosso dia a dia a cada segundo. Desde que deitamos para dormir, os pais ficam preocupados como é que vai ser o dia seguinte, os filhos preocupados como é que o pai vai estar à noite, na hora que chegar em casa, se vai estar estressado ou não. Isso tudo passa por essa consciência que tem mudado nos últimos anos, né? A Operação Lava Jato está aí para todo mundo ver e acompanhar. Como que você percebe, como é que vocês percebem essa movimentação já se preocupando? O senhor comentou agora que as pessoas estão preocupadas e ficam tensas próximas às eleições. Como fazer essas pessoas ficarem mais calmas e não, ao mesmo tempo, deixar de perceber o que está acontecendo lá em Brasília, em Curitiba, enfim, no nível de Estado, mas fazer com que essa síntese pelo bom candidato e pelo bom político aconteça nas eleições locais, né? Falando assim no local. Sim. A gente procura levar as pessoas a uma tranquilidade no meio da turbulência, porque não tem como nós não sermos afetados pela situação política do Brasil. Esse ano todo, o ano passado e esse ano, começo desse ano até a metade do ano, a situação é muito complicada, realmente, né? E a gente percebe as pessoas, quem é, por exemplo, dentro da igreja, quem tem comércio, quem tem empresa, quem tem o seu negócio, a gente vê que estão tudo abalado. E a nossa parte é trazer tranquilidade para o coração das pessoas, para os empresários, para o comerciante, né? Para os profissionais liberais, os autônomos, né? Que todo mundo acaba, porque a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, o sol nasce para o justo e para o injusto. Então a crise ela não atinge apenas uma classe das pessoas, atinge todo mundo, né? Então a gente orienta, a gente traz algumas ministrações para a igreja, né, para o nosso povo, orientando eles com relação à situação, mas tomando alguns cuidados para não perder o controle, acreditar sempre, fé em Deus, fé que as coisas vão mudar, acreditar que vai mudar, e nós oramos pelo Brasil, oramos pela nossa cidade, oramos pelos candidatos da nossa cidade, oramos para que Deus abençoe, que nós tenhamos uma eleição limpa, sadia, né? E isso nós procuramos fazer para orientar o povo, para envolver o povo também com relação à nossa vida de busca de Deus em favor, para que mude a política não só para o caranense, mas também no Brasil. Essa é a nossa parte de orientação para os nossos fiéis. Pastor Valdir é uma pessoa muito antenada em Apucarana e ligada e tem fluxo em todos os segmentos da cidade. Não é porque é evangélico ou porque é católico, também já nesse grupo, né, de entidades, conversamos com o Monsenhor Carrara, que é amigo seu também. Sim, muito amigo. É uma pessoa muito positivista, assim como o Carrara também é, assim como todos nós da TV+, assim como a proposta da CIA pelo voto consciente é por uma cidade melhor, por um estado melhor, por um Brasil cada vez melhor. Somos extremamente otimistas com o nosso país, porque moramos aqui e queremos a nossa comunidade, as nossas comunidades cada vez maior. Para você que ligou o seu televisor agora, você que está acompanhando o canal também pela TV+, e também pelo CIA News, nós estamos conversando sobre o voto consciente. Nesse programa de hoje, falando com o pastor Valdir Silvério dos Reis, que é da comunidade Nova Aliança de Apucarana, falando em nome dos evangélicos aqui da cidade. O pastor que desde o começo do Observatório Social de Apucarana também faz parte da direção do Observatório e acompanha os trabalhos. Como é que o senhor tem visto o Observatório Social dentro desse contexto do voto consciente? A gente percebe entre os políticos com quem nós conversamos que o Observatório tem feito a diferença para que eles estejam atentos. Primeiro quero dizer que eu estou exatamente no Observatório fazendo parte, porque é composto de uma equipe de pessoas muito sérias, pessoas comprometidas com a cidade. Não são pessoas comprometidas com a corrupção, são pessoas totalmente que sai fora desse esquema, e que o nosso trabalho no Observatório é isso, é estar de olho, vigiando mesmo dia e noite a política apucaranense, as verbas públicas, buscando que haja uma prestação de conta, que cada departamento público esteja prestando conta daquilo, do dinheiro, da verba que está nas mãos deles, e nós procuramos fazer tudo isso. Então, se tem alguma irregularidade, nós estamos de olho mesmo. Eu quero que o pessoal saiba que o Observatório, as pessoas estão de olho, estão vigiando o tempo todo, e havendo irregularidade, é levado realmente para o Ministério Público, para uma fiscalização, para uma denúncia, entendeu? E até mesmo ter alguma punição se houver. Por quê? Esse é o nosso trabalho. Não tem. Né? Sim,
Com certeza. Estamos acompanhando tudo aí, não é? E estamos levando a coisa a sério. Então, o Observatório tem sido um departamento aqui na cidade muito importante e eu creio que eles, trabalhando assim, com essa seriedade, muita coisa realmente vai mudar. Nós vamos ajudar, nós não estamos aqui fazendo nenhuma propaganda, não estamos aqui nada, mas estamos trabalhando porque nós amamos nossa cidade. Esse pessoal, a gente percebe que ama Apucarana, ama a nossa pátria, e a gente então está procurando fazer de tudo para que moralize a nossa política apucaranense, a nossa política nacional. Então, nosso trabalho, mas a nossa responsabilidade é aqui na nossa cidade. Então, nós estamos trabalhando com essa intenção. Conversamos aqui nos estúdios hoje com o pastor Valdir Silvério dos Reis, da Comunidade Evangélica Nova Aliança de Apucarana, em nome dos evangélicos da cidade, que também abraçaram essa causa pelo voto consciente nesse projeto da CIA, no programa CIA News com a TV Mais Apucarana. Nos vemos no próximo programa, agradecendo já a presença, mais uma vez a sua disponibilidade, em nome de toda a sua entidade, a igreja, enfim, aos pastores evangélicos de Apucarana, o nosso muito obrigado. Eu agradeço, César, e é um momento muito oportuno, né, para nós também fazer parte das mudanças, que nós estamos crendo que o Brasil vai mudar, está mudando, e nós vamos continuar fazendo parte também da mudança desse país. Mas tem alegria no nosso coração e de ver os nossos filhos, de ver os nossos netos, desfrutando de um país limpo, um país digno, né, de uma política limpa no nosso país, e principalmente aqui na nossa cidade, onde a gente ama, mora aqui, reside aqui, nossos filhos nasceram aqui, não estão aqui meus filhos mais na cidade, mas nasceram aqui, nossos netos nasceram aqui, mas mesmo fora daqui meus filhos amam Apucarana e nós amamos essa cidade. Nós esperamos que mude as coisas, que vai mudando mesmo, e eles fazem parte, e com certeza nós fazemos parte dessa mudança. Eu agradeço muito, espero que todos nós, meus queridos irmãos evangélicos de Apucarana, tome cuidado. Vamos dar o nosso voto com muita consciência, não venda, não negocie o seu voto. Essa é a minha palavra final para todos os nossos apucaranenses e todo o nosso povo evangélico. Nos vemos no próximo programa da CIA News na TV, falando sobre o voto consciente.